resumo da conversa, para falar da importância do desenvolvimento socioeconômico para essa região, com essa nova proposta aí de desenvolvimento socioeconômico, sabe? Entendi. E Isso que é oportunidades e desafios, sabe? Isso no entorno da BR, né? E nas regiões, porque ela vai cortar de norte a sul, né? Vai facilitar o escoamento de produção. Sim, é norte-sul, a BR-163 é 158, e leste-oeste é a 242. Vou pedir o pessoal para que a gente ver essa questão aí, fica difícil de falar e ouvir outra lá, né? Só comunicar ao Marcelo, pessoal, nós já estamos no ar, iniciando aí mais um podcast, iniciando aqui, ó, estamos aqui no nosso Papo Reto, para trazer para vocês todas as informações. Falava agora há pouco com o Marcelo sobre a questão do Arco Norte. Nós estamos trabalhando, a Rádio Meridional FM está trabalhando aí esse importante tema, principalmente na região norte do estado de Mato Grosso. Marcelo, já está tudo ok. Nós estaremos recebendo também a Laís Campos, representando o SEBRAE, para falarmos sobre desenvolvimento, para nós falarmos assim sobre, principalmente, gente, eu só quero chamar aqui, eu escutei agora um pouco o Marcelo conversando com a Laís, falando do início do nosso debate. E hoje, como sugestão, gostaria que a gente direcionasse essa questão de logística, de desenvolvimento no eixo da BR-163, investimentos e o que se podemos fazer, já que nós temos aí grande conhecimento com a nossa companheira Laís Campos, que vai estar participando. Primeiramente, eu cumprimento nosso grande amigo e companheiro, Marcelo de Castro. Marcelão, prazer, Marcelo, recebê-lo aqui novamente para a gente falar sobre esse tema que é desenvolvimento, principalmente. Seja bem-vindo, muito boa tarde. Os colegas aí da live, ou do podcast, né? A Laís, está aí também conosco aí o Clóvis, né? Para enriquecer esse debate sobre o Arco Norte. Muito obrigado por mais essa oportunidade. Seja bem-vindo. Eu só quero fazer uma justificativa aqui também, viu, Marcelo? O Clóvis surgiu aí um compromisso na última hora, ele esteve aqui agora por um tempo, mas ele teve que sair, e vai ficar a participação dele numa outra oportunidade. Laís Campos, seja bem-vindo pela primeira vez em nosso podcast, obrigado pela presença, e vamos tratar de desenvolvimento mais uma vez. Muito boa tarde. Laís Campos, muito boa tarde. Nós estamos tentando Oi, boa tarde, boa tarde. Seja bem-vinda. Sou a Laís, aqui do SEBRAE Mato Grosso, mais diretamente do Centro SEBRAE de Sustentabilidade, aqui na sede de Cuiabá. E é um prazer poder conversar com vocês sobre desenvolvimento e poder falar um pouquinho também da sustentabilidade, né, que permeia todas as áreas da empresa e que, se a gente já começa a crescer trazendo isso para a realidade do nosso pequeno, a gente sabe que a chance de ser uma empresa, né, perene, de longo prazo, é muito maior. Muito bem, nós vamos estar debatendo já todos esses assuntos. Eu quero primeiro pedir para o Marcelo, que muita gente não assistiu na última sexta-feira. Eu gostaria que você fizesse assim, uma breve explanação sobre o início do nosso debate. E hoje estaremos dando sequência e eu acredito que esse debate vai durar mais vezes, teremos mais oportunidades de estar debatendo sobre essa questão do Arco Norte, que abrange aí, principalmente essa questão de desenvolvimento na nossa região. Gostaria que você fizesse aí um comentário, aí, um relato sobre o início do nosso debate. Ok, Gilmar. O Arco Norte é um limite geopolítico que compreende aí a cidade de Lucas do Rio Verde, né, e vai até Itaituba, né, e os portos do Nordeste. E nós temos como via de acesso para o norte a BR-163, a BR-158, que é as principais rodovias hoje do Brasil. E agora nós estamos numa fase muito importante das ferrovias. Mato Grosso está empreendendo esse modal tão importante e mais barato para que a gente possa viabilizar principalmente propriedades menores, né? E isso dentro do Arco Norte
como estratégia de desenvolvimento socioeconômico é muito importante. E o governo começou também uma ligação de leste a oeste, saindo da Bahia, né, de Salvador, da Bahia, passando pela cidade de Luiz Eduardo Magalhães, que é uma cidade que também está se desenvolvendo muito por receber esse entroncamento de rodovias, e chega até no Araguaia, na cidade de São Félix do Araguaia, que já está sendo construída a ponte que atravessa lá, e quando ela alcança a 158, ela vai ser ela vai sobrepor e pegar a nossa antiga 080, chegando até o município de Matupá. E aí, Matupá, Novo Mundo, Alta Floresta, e vai pegar 364 em Rondônia e vai até o Acre, né? E lá vai pegar a Transoceânica, né? Que vai, na último podcast nosso aí, o Carlos falou muito bem das oportunidades que tem a América do Sul e que a gente muitas das vezes trabalha de costa para isso. Eu estive no Acre fazendo um curso com o Carlos sobre PPPs e tive o prazer de conhecer uma indústria de cortes de suíno e embutidos e tudo, e toda essa matéria-prima vai de Mato Grosso. E tudo que eles produzem lá vai para a Bolívia, né? O consumo é muito alto na Bolívia dos nossos produtos. Então, assim, a Bolívia, Peru, esses países todos da América do Sul aqui, até a América Central, realmente é uma oportunidade. E nós, hoje, no Arco Norte, né, na discussão do Arco Norte do podcast, do Papo Reto, a gente queria trazer um zoom mais para próximo da nossa realidade, das oportunidades e os desafios que essas cidades terão para enfrentar até 2030, que é o prazo estabelecido pela ONU, aonde os municípios têm que fazer suas adequações para atender as ODS, né? As ODS são um painel global, né, que os municípios, Estado e União têm que estar trabalhando para mitigar os efeitos de gases de efeito estufa. Então, Mato Grosso está trabalhando isso já, algumas cidades, eu faço parte desse debate, tenho feito esse trabalho em algumas cidades, e agora, nesse entroncamento da 242 com a BR-163, aí vai ser um polo, sabe, Gilmar? Um polo de desenvolvimento, e aí a gente quer trazer esse debate à meridional para que as pessoas se preparem para isso, os jovens, para que alcancem realmente essa oportunidade, né? E abrace. O Sebrae é um grande parceiro, né, Laís? Tá certo. Eu só Gostaria aqui, gostaria... viu, Laís? Eu acho que deu para você fechar bem, só que nesse meio que o Marcelo estava falando, surgiu aí uma curiosidade, uma pergunta. Marcelo, você fala que ela passa aí BR-80, eu estive hoje observando, tem um trecho aí numa área indígena. Qual seria a preocupação com relação, porque ela vem em determinados trechos com asfalto e chega em alguns locais aí de área indígena que chega em período de chuva, fica intrafegável. Isso seria um gargalo aí para a questão política? Ou já tem discussão sobre isso? As terras indígenas, a gente deve sempre respeitar os indígenas, mas a gente sempre tem que ter em mente que as propriedades que compõem as áreas indígenas, a matrícula é do governo federal. Eles não têm um domínio dessa área, né? Então, essas áreas são públicas, de domínio público, e que os índios moram lá. E esses indígenas, no Brasil inteiro, são administrados por um fundo, né? Um fundo de arrecadação e que cuida deles, que é a FUNAI. Então, muitas das vezes a gente fala, a terra é indígena, não pode isso, não pode aquilo, mas as terras indígenas, junto com as áreas protegidas, a matrícula dela, né, o domínio dela é do governo federal. Uma vez que ele decidiu em fazer isso, ele tem que só que cuidar, né, dos licenciamento ambiental e aí a vida que segue, né? Então, o indígena, ele é um ocupante, né? Ele tem a posse ali, mora ali, mas a terra ela é pública. Eu acho isso também acho até uma grande sacanagem, porque, veja bem, os quilombolas,
lá atrás já alcançaram a sua matrícula, seu domínio, né? Está lá no cartório registrado dos quilombolas, né? Isso na época da coroa portuguesa. Se você pegar algumas pessoas que ocuparam a Amazônia naquela época, que vinha das capitanias hereditárias, essas pessoas também têm a Seis Maria, que foi lá do século XV ainda, né? Que receberam esse título. E os indígenas até hoje não têm uma escritura para dizer, olha, essa terra aqui é minha, eu posso... É por isso que eles não podem plantar, não podem colher, não pode fazer plano de manejo, porque a terra é pública, entende? Então, quando tem uma rodovia federal que passa dentro de uma terra federal, eu não vejo o porquê pedir permissão aos indígenas em função deles não ter o domínio, entende? Tá certo. Laís Campos, representante do SEBRAE, quando a gente faz uma pergunta tão simples dessa, a gente acaba recebendo do Marcelão uma verdadeira aula, porque ele tem conhecimento de toda essa questão de assunto tão importante que tem que ser colocado na mesa, como nós estamos colocando, para fazer debate. Agora, de você, Laís, eu gostaria de saber sobre questão de desenvolvimento, principalmente a nossa questão BR-163. A gente observa aqui que o eixo da BR-163, infelizmente o Clóvis não pode participar, era a primeira pergunta que eu ia fazer para ele, seria isso, investir no eixo, ao longo do eixo da BR-163, é sinal de retorno? Eu faço para você essa pergunta. Olá, primeiramente, Marcelo, muito bom te ouvir falar dos ODSs e colocar em pauta isso no desenvolvimento das cidades, e ainda mais que a gente está tendo esse boom de oportunidade vindo, né, devido a essa questão de investimento em infraestrutura. E falando em... Não tem como a gente ter certeza de alguma coisa, né, de questão de certeza de retorno financeiro, quando a gente tem esse tipo de desenvolvimento. Nós vamos ter desafios, claro, mas também teremos diversas oportunidades, né? E aí é a hora do pequeno empresário mesmo, conseguir ter um olhar mais sistêmico e olhar as oportunidades que esse boom traz, né? Como consequência positiva, né? Traz desenvolvimento econômico tanto da região, porque vocês conseguem ter um acesso mais rápido, mais facilitado, né? As regiões conseguem até escoar a sua produção de uma forma mais fácil, mais ágil também. Então, nós como o SEBRAE, né, que o nosso foco é o pequeno negócio, a gente está aqui para apoiar e para mostrar a importância que tem o pequeno negócio brasileiro, porque 27% do PIB vem do pequeno negócio, né? E a gente, nós equivalemos a 52% dos empregos em carteira assinada, então... utilizar essas métricas e ver o que essa nova infraestrutura vai trazer de diversificação de mercado e olhar as oportunidades de negócio, né? E aí sempre com aquele cuidado de formalizar o seu negócio para começar certo, já para crescer, já pensar, né, em ações a médio e longo prazo, planejar para não ser pego de surpresa, né? E se adequar às mudanças, porque o perfil do consumidor está mudando, a dinâmica social e econômica das regiões que vão, né, ser cortadas aí pela BR também vai mudar. Então, a gente se coloca à disposição para apoiar e auxiliar esses pequenos que querem empreender e esses que já empreendem, às vezes, buscar novas oportunidades ou até melhorar, né, o seu negócio para ser perene mesmo. Marcelo, eu tenho uma pergunta a lhe fazer, mas antes eu gostaria de saber se você gostaria de fazer alguma observação na resposta de Laís Campos. Sim, Gilmar, a gente observa que nessas 3 décadas de Mato Grosso, nós tivemos um crescimento da produção do agro, e teve um crescimento vertical e que muitas pessoas da prestação de serviço não teve uma qualificação para atender esses clientes, né? Então, hoje, Mato Grosso, por exemplo, comparando com o Paraná, que eu estou aqui, utiliza equipamentos novos e um descarte muito rápido. E
Então, assim, o SEBRAE, com a força que tem, com o braço que tem, né, poderia nos auxiliar junto com o IFMT, o FMT, com essa mão de obra mais qualificada, para que o pequeno tenha acesso em equipamentos de descarte. Essa que é a minha fala. Porque, às vezes, um trator que custa aí 250 mil, e ele com pequenos reparos, com a qualidade melhor de manutenção, esse produtor pequeno pode começar a plantar, né, a fazer a recuperação dessa área degradada e conseguir fazer uma verticalização na sua produção. Eu acho que isso, Laís, poderia iniciar essa parceria que você já está começando com o município, mas com o pé mais forte no acelerador, você entende? Sim, Marcelo. E a gente sempre tenta trazer esse equilíbrio, né? Mostrar que a parceria é o caminho, né? Entre o setor público e entre os privados. E aí a gente entra com as instituições também, né? Como você citou, a gente tem os IFs, tem a Federal do Mato Grosso, a gente tem a Unemate. Então, é se melhor organizar em conjunto para a gente conseguir trazer esse desenvolvimento de trazer novas ações de inovação, novos equipamentos e novos processos de trabalho também para ajudar a reduzir os custos, né, desse empreendedor. Laís, eu tenho observado que a linha de raciocínio, você fala bastante sobre qualificação de trabalho, qualificação de mão de obra. Eu acho isso fundamental e você segue nesta linha e a gente sabe que realmente tem que ser dessa forma. Mas eu vejo que nós, de repente, essa é a pergunta que eu gostaria de fazer para o Marcelo, nós, diante de tantos sonhos, de tantos projetos e expectativas, nós até barramos aí nas questões políticas. Eu vi o Marcelo falou agora há pouco que a ponte no Araguaia está sendo construída. E eu vejo o Marcelo também acreditando muito nessa expectativa da conclusão desse projeto. O senhor acredita, Marcelo, que com a construção dessa ponte no Araguaia há um comprometimento com o nosso governo federal com esse projeto? Só porque a gente sabe a estrutura que seria para construir uma ponte no Araguaia. Ele começou. E essa ponte, você acredita que já é o pontapé inicial para um comprometimento com todo esse projeto? Gilmar, está acontecendo uma coisa no Brasil extraordinária, que é a mudança do mapa do agronegócio. O agronegócio está tendo uma migração muito rápida para o norte e o que se cobra, são 3 cobranças que estão na mesa. Uma ambiental, uma social, que ninguém quer pagar a conta social, quer que os municípios arcam com isso, aí o SEBRAE entra para capacitar todo mundo, né, para que essa conta não cola no produto final, e também a dimensão das propriedades. O Estado, fazer uma parte aqui, o Estado que mais fez reforma agrária no Brasil foi a Bahia. Então, a Bahia tinha propriedades muito grandes, e aí eles não vendiam terra, passava de pai para filho, filho para neto, e aquilo foi feito uma reforma agrária de forma que não teve uma sequer confusão, porque era tudo dentro da família. O Paraná seguiu essa mesma linha de pensamento, e hoje as propriedades aqui elas são pequenas em função disso. Ela era maior, vinha se desmembrando e ficou pequena. Com as mudanças aí, climáticas, nós estamos tendo um evento uma atividade do planeta muito intensa com relação ao clima. E aí, quando tem esse mapa do agro saindo do seu polo de produção, que é o Paraná, Rio Grande do Sul, Minas, Goiás, migrando um pouco mais para o norte, você tem a preocupação que essas pessoas cumpram a legislação que não cumpriram aqui. Então, isso está claro para todo mundo. E aqui do Paraná vai começar o inverso do que ocorreu com o desmembramento. Agora vai ter o remembramento, porque eles vão começar agora uma nova fase, que é o silvicultor. Na minha opinião, o Paraná vai ser um dos maiores produtores de madeira para celulose, e produzir madeira também para uso de caldeira e essas usinas de álcool, coisa parecida com isso.
Então, o Paraná e o Rio Grande do Sul, eles estão se adaptando muito rápido, pequenas, aqueles que persistir, com certeza vai ter problemas, né, de financeiro e vai ter que remembrar essas áreas. Então, vai voltar a ter áreas novamente maior. E Mato Grosso, com essa chegada do novo mapa agrícola, o centro nervoso do agronegócio, que hoje é São Paulo, que todo mundo tem escritório em São Paulo, os grandes frigoríficos, as trade, tudo opera por São Paulo. Está migrando também para Goiás, está indo para Goiânia. Você veja bem, aquele grupo de empresários que fazem prédio só comercial para esse tipo de negócio, que é o World Trade Center, aquele que o avião bateu lá nos Estados Unidos, aquele lá é um grupo que constrói esses prédios no mundo todo. E agora já chegaram em Goiânia, já estão construindo lá, para fazer um centro de negócios. Então, o agro ele tem um mapa que está mudando. A Ferrogrão chega aí para ligar o norte ao porto de Birituba, a FICO vai ligar o Araguaia da 158 a Lucas do Rio Verde, e a ferrovia já chegou ali em Barra do Garça. Ou seja, o Mato Grosso é o centro nervoso de tudo hoje. Tá? É o centro nervoso de tudo hoje. Então, eu vejo muito esses debates políticos, tipo, se o A ganhar é ruim, se o B ganhar é ruim. Pelo bem da verdade, as políticas públicas no Brasil, ela parte de um planejamento, independente de quem são os atores, esse evento vai acontecer, né? Então, parte disso que nós estamos assistindo hoje foi planejado pelo Mangabeira Unger, lá atrás. E por que isso está acontecendo? Por que isso tem sustentabilidade de ocorrer? É porque a divisão política internamente é dividida entre esquerda, direita e centro. E o centro sempre fez o equilíbrio, pelo menos esses últimos 30 anos aí de democracia, um equilíbrio muito legal, um apoio, um coadjuvante muito forte desse debate. Então, eu penso por exemplo, se esse governo que está aí não permanecer, o que vai suceder ele vai terminar essas obras. Se ele permanecer, ele vai terminar essas obras, porque o centro é muito forte. Nós temos um centro político muito forte, muito alicerçado para o Brasil. Eu vejo muita gente no Facebook comentando coisas absurdas sobre o Centrão, mas o Centrão ele olha para o Brasil. E o agronegócio hoje, ele domina boa fatia do Centrão. Eles têm parlamentares lá muito bem forte, com muito conhecimento, né? Aí tá os Maggi, tá Neri Geller, tá aí o Hélito Fagundes liderando aí com toda a força, aí tem aí o Fávoro, então essa galera toda, o Paraná também tem bastante parlamentar do agro, Rio Grande do Sul, então essa turma, eles não brincam em serviço. Então a agricultura ficou uma coisa muito para profissional, a pecuária ficou uma coisa muito para profissional, e que não está acompanhando essa profissionalização é os pequenos. Esse que é a oportunidade e os desafios. A oportunidade é dos pequenos agora se capacitar, se profissionalizar, e os desafios é as instituições poder promover esse desenvolvimento, entendeu? Tá certo. Inclusive, essa sua fala vem de encontro. Um posicionamento de uma telespectadora nossa, que ela diz o seguinte: Jane, deixa eu só cumprimentar quem está nos assistindo, Ayrton e Amélia, Jane Souza, o Gustavo Duarte, e a Jane Souza, ela faz aqui um comentário. Trazer esse tipo de informação à sociedade com mais frequência faz com que as empresas tenham uma visão mais atualizada. Nosso Mato Grosso abre as portas cada vez mais para o agronegócio. Isso vem de encontro, Laís, com o que eu vou lhe falar agora. O Marcelo fez uma explanação fantástica aqui, e aí eu tiro uma conclusão assim: nós chegamos aqui na década de 80 e sabíamos que isso ia explodir para o desenvolvimento, mas poucos acreditavam. Poucos se prepararam, e os que se prepararam foram assim com pouca orientação e seguiram, cresceram, mas pelo momento, pela questão em que era vivida.
Hoje, a preparação, a senhora já falou agora há pouco, é necessária. Por isso que esse tipo de informação tem que chegar com frequência, muito bem colocado pela Jane Souza, porque precisa se preparar. Sim, e hoje em dia está muito mais facilitado, né? Todo mundo tem acesso, ou a grande maioria das pessoas e das cidades, né, tem um bom acesso, por exemplo, à internet. Então, você consegue muita informação, por exemplo, no nosso site, tanto em relação à sustentabilidade, quanto em relação à capacitação, à formalização. E às vezes, eu não tenho acesso a um computador para acessar o site. Eu tenho acesso, às vezes, a um celular que tem WhatsApp, a mesma coisa. Então, nós, como Sebrae, a gente viu essa mudança de mercado e essa necessidade que o pequeno, né, o MEI, que é o microempreendedor individual, e o médio, ele trouxe, e a gente resolveu se adaptar também a isso, né? Então, a gente tenta facilitar ao máximo esse acesso à informação, né, quando vem de nós, e o empreendedor ele pode acessar, mandar um WhatsApp e, né, para o nosso central de atendimento e ter um direcionamento, uma orientação ou uma informação, por exemplo. E quando a gente fala de capacitação, nós também temos cursos rápidos de gestão, de financeiro, marketing, gratuitos em toda a nossa rede. Então, a gente tem tentado trazer isso da forma mais facilitada possível para todos, né? O acesso ao conhecimento é para todos. Esse acesso de Conhecimento, a senhora encaixa também o agronegócio? Quando a gente fala do Sebrae, a gente também trabalha com agronegócio, né? Mas o nosso foco é sempre o pequeno, novamente falando, né? Então, a gente trabalha com o pequeno produtor, a gente tem o direcionamento, por exemplo, para as linhas de orgânico, para a parte da pecuária, para a parte de pecuária de leite, tanto pecuária de corte, né? Agricultura familiar principalmente. Então, a gente tem, não é só para o empreendedor que está no comércio ou no serviço ou na indústria, né? A gente fala com todos os tipos de pequenos, né? Buscando essa capacitação e essa formalização. Você tem que saber o que tem na sua empresa, né? Independente do segmento dela. Acredita que, já que falamos aí da agricultura familiar, dentro desse eixo aqui, eu estou falando mais direcionado à nossa região, a agricultura familiar, ela não pode cair no esquecimento, pelo que a gente está vendo, a grandeza de tanto desenvolvimento, a agricultura familiar seria fundamental, mas ela não pode cair num esquecimento? Acredito que não, porque a gente viu muita mudança no perfil do nosso consumidor, né? E o cuidado com a questão da alimentação, por exemplo, vem muito forte. E nós temos uma riqueza, uma diversidade muito grande no nosso estado. E esse agricultor familiar, ele nos proporciona isso também, né? Então, eu vejo que o Senar tem muitas ações para fortalecer esse público, nós também temos diversas ações para fortalecer esse público. Eu acho muito difícil cair no esquecimento, porque é um segmento muito forte de empreendedores que estão sempre ali, fazem aquilo ali para trazer, né, alimento de qualidade para todos. Você vê muito forte, por exemplo, as feiras nas cidades, né? As feiras que são regionais ali nas pequenas cidades, que são pequenos produtores que levam a sua produção para comercializar. Então, tem esse ciclo, né, de procura e de demanda também. Com Marcelo. Marcelo, a gente está falando em desenvolvimento, estamos falando de progresso. Eu, recentemente, eu acho que eu já até te falei isso a vez passada, nós produzimos uma matéria a nível nacional falando que o estado de Mato Grosso ganha o título de maior produtor de grãos no Brasil, e a sua maior aliada, que no caso seria a BR-163, ganha o título de corredor da morte. O que fazer neste momento em que a gente fala em tanto progresso e esta rodovia tão famosa não tem acompanhado todo esse desenvolvimento? Gilmar, parte desses problemas está na burocracia do licenciamento ambiental, né? Nós temos um país que criou uma estrutura legislativa ambiental e não combinou com os russos, né? Que nem não combinou com os caras. E daí a gente não tem essa cultura na nossa
nos nossos gestores, né, até um tempo atrás. Então, por exemplo, você pega a BR-163, quando você sobe ali a Serra do Cachimbo, você virar um pouco para a esquerda, você tem uma rodovia extremamente segura, tranquila, que só tem uma subida. Agora vai mexer com aquele licenciamento, 20 anos para liberar ele. E aí você tem que fazer de novo a recuperação dessa aí, porque já está liberado. Quer dizer, a vida tem menos importância nesse debate. Então, são algumas coisas que a gente fica observando que falta mais debate, principalmente para quem vive, que igual nós vivemos na Amazônia, na porta de entrada da Amazônia. E quando eu vejo você, por exemplo, trabalhar e fazer matérias e colocar a nível nacional, isso tem uma importância e uma significância tão grande, porque é esse tipo de matéria que muda o comportamento de quem está lá dentro do escritório, dentro de uma sala, liberando ou criando pendência para licenciamento. Então, por exemplo, a Ferrogrão está parada, nós dissemos no outro podcast que ela está parada lá porque o PV, um partido minúsculo, entrou com uma ação porque a desafetação do Parque Nacional do Jamantim não foi feita adequadamente. Veja bem, aí você para aquilo, dá uma liminar para aquilo e vamos discutir. Cara, aquilo já tem plano de manejo, aquilo já foi discutido. Tudo que tem ali de espécies ali, ele tem no Brasil, na Amazônia inteira, na Amazônia boliviana, na Amazônia brasileira, em toda a Amazônia. Eu participei do plano de manejo da Reserva Biológica na Serra do Cachimbo. Eu fui um coordenador de logística lá. Nós levantamos aquilo ali, 340 mil hectares, nós fizemos a avaliação ecológica rápida, levantamos tudo. Não existe nada que não tenha na base aérea, que não tenha nas terras indígenas, que não tenha na Amazônia. E aí nós levamos ali 30 pesquisadores, tudo com mestrado, doutorado, e levantamos, varrimos aquilo ali com armadilha, com foto, com fotográfica, com tudo. Quer dizer, nós já temos na literatura o que tem na Amazônia. Não tem nada de excepcionalidade para poder impedir que uma ferrovia ou determinada coisa que possa passar e desaparecer com aquela espécie. Então, assim, acho que falta ainda, nesse debate de segurança pública e de segurança, principalmente de quem opera esses modal de transporte, eles precisam também se aparelhar dessas informações. O motorista tem que estar um pouco mais capacitado, sabe? Para poder ajudar a fazer esse debate, porque ele está de ponta a ponta do Brasil. Ele pode levar essa informação. Dizer, olha, eu estou sofrendo lá no Cachimbo, eu quero que vocês tomem uma providência, porque está morrendo muita gente por falta dessa infraestrutura que não foi licenciada, entendeu? Certo. Você incluiria também a questão da concessão da BR-163, que inclusive com uma iniciativa da Frente Parlamentar aí do estado sul do Pará, sudoeste do Pará e norte do Mato Grosso, estão aí fazer um grande movimento, chamar a atenção das autoridades com relação da concessão da BR-163 nesse trecho de Sinop até a região aí, principalmente a região de Rondonópolis, né, vamos dizer assim. Gilmar, concessão, eu vejo as pessoas falando da rota da Odebrecht ali, que está nessa trecho de Sinop e tal. Então, concessão, permissão e PPP, ela é muito complexo. Então, assim, quando o governo faz uma concessão de uma rodovia, ele levanta tudo que tem que ser feito de infraestrutura, né? Vai lá, levanta, tem que duplicar determinado trecho, reforçar isso, fazer isso tudo. Isso tudo vai no pacote de licitação. Quando a empresa que ganha essa licitação, ela ganha pela menor taxa, chama TIR, taxa interna de retorno. Quem ofereceu o menor dessa TIR dentro do pacote de licitação ganha. No caso da Odebrecht, ela ganhou acho que com 18%. Então, tudo aquilo que nós pagamos de pedágio, 18% vai para ela. Só que a tarifa, na época, foi mal planilhada. Ela é muito baixa o que nós pagamos nesse trecho. R$4, 3 e pouquinho, 7, isso não tem dinheiro para duplicar nada. O restante desse dinheiro que a gente paga e que arrecada vai para uma conta. Então tem lá manutenção, duplicação, e nunca tem dinheiro para duplicar. Tem um trecho em São Paulo que pagam tão barato que está lá. A concessionária não consegue publicar, mostra, aí por que não consegue cancelar o contrato com ela? Ela mostra o contrato e fala que não está arrecadando o suficiente. Vocês planilharam muito mal isso. Então, o que eu vejo nesses processos que é feito a toque de caixa, correndo, as planilhas são muito ruins. Você veja bem,
Nessa aí, dessa aí da Odebrecht que vai até Sinop, tem previsto um negócio chamado setas, que é para fazer estrutura para recolher animais atropelados. Nenhum dos municípios conseguiu fazer um setas desse para recolher os animais quando é atropelado pelos caminhões ou por alguma coisa, e tá o dinheiro lá para pagar. Mas não tem dinheiro para pagar, por exemplo, a duplicação. Tem dinheiro para manutenção. Tem vezes que eles atrasam um pouco, porque o dinheiro não é suficiente. Se nós começarmos a usar muito ambulância, muito hospital, essa planilha desequilibra. Aí daqui um pouquinho falta assistência de ambulância. É porque a planilha está muito ruim. A planilha foi mal elaborada. E isso não pode ocorrer com a Ferrogrão, porque a Ferrogrão é o seguinte, é uma licitação da ferrovia, e a licitação do trem, que vai rodar em cima do ferro, do trem, da linha de férrea. Então, são duas licitações. Então, se não planilhar direito, não, por exemplo, eu vou para São Paulo, eu pago 18, 20 reais, só que eu tenho tudo. Né? Estou aqui no Paraná agora, onde você paga tarifa de 3 reais, 4 reais, você só anda em buraqueira também. Não tem condição de pagar. Então é melhor deixar que o poder público vá lá e faça, do que fazer uma privatização, né? Uma concessão mal feita. E esse trecho, que é a pergunta sua, de Sinop a Miritituba, se não fizer uma planilha adequada, com tarifa adequada, não consegue fazer as intervenções que nós precisamos fazer nela. Aí é melhor deixar do jeito que está. Tá certo, Marcelão, mais uma vez obrigado aí pela explanação. Em relação a esse assunto, eu vou voltar a falar agora novamente sobre desenvolvimento com Laís Campos. Nós termos aí uma BR, uma rodovia mais adequada, Ferrogrão chegando na região. Qual é o seu ponto de vista com relação ao desenvolvimento nesse eixo da BR? Então, aqui, pelo menos internamente, nós temos algumas ações que são para cidades, né? E seria, eu acho que a melhor gerência para conseguir conversar com vocês sobre essa parte de desenvolvimento. Eu venho mais com o foco de trazer a sustentabilidade para os negócios que estão se desenvolvendo. Então, indo para essa direção, eu recomendaria, já que está, né, sendo desenvolvido, pensar nesses negócios que já sejam mais sustentáveis e que tenham esse equilíbrio, pensando no social, que são as pessoas que estão ali, pensando no ambiental, nos recursos naturais e pensando também no financeiro, né? Tem que dar retorno. Marcelão, gostaria de comentar? A educação, tá? A formação não acadêmica, porque nós criamos um glamour de algum tempo para cá de quem acessava a faculdade, né? E aí as pessoas eram poucas as pessoas que conseguiam ter curso superior, isso em 20 anos atrás. Agora tem um pouco mais de facilidade, está abrindo mais, mas a gente sofreu muito, então tem 2, 3 gerações para trás que não alcançaram isso. E a gente olha, a gente observa, desde o período neolítico até hoje, que são muito tempo, a maior parte da educação foi transmitida, do conhecimento foi transmitido pela conversa, falando, sem precisar necessariamente estar lá no banco da escola, com essa pedagogia que a gente conhece agora. O informal, né, Marcelo? Exatamente, e disso surgiu muitos gênios aí, né? Platão, esses caras todos aprendeu conversando, aprendeu então, né? De tal maneira que foram que foram. Então hoje que eu vejo que tem uma juventude aí que tudo que sabe aprendeu no YouTube, né? E a gente ainda tem preconceito com relação a esse tipo de transferência de informação. Então, o trabalhador do campo, o cara que tem uma pequena propriedade, que a gente chama de pequena, que a gente tem que corrigir isso também, aí principalmente na nossa região, o cara que tem 20 alqueiros, a gente chama de pequeno. Aqui no Paraná, 20 alqueiros, o cara é fazendeiro. E nós, hoje, em termos de preço de terra e de condição de produzir, é a mesma coisa. O valor da soja que está, esse cara pode ser sojicultor, sim, com 20 alqueiros. Com certeza ele pode ter seu trator, seu barracão e produzir. Mas o que falta a ele, porque ele ficou muito tempo aí,
e não viajou, é essa transferência de conhecimento. Então, a gente tem que pensar numa plataforma mais simples de transferir isso, uma coisa mais que essas pessoas pudessem acessar com mais facilidade, para que a gente não perdesse esse tempo empreendido aí de 20, 30 anos dentro de uma propriedade rural, e agora chega o grande, compra, e esse cara vai para a cidade, não fez a transferência, e não sei se você conseguiu entender o que eu quero dizer, que vocês podem nos ajudar mais nisso, sabe? E quanto conhecimento, né? Marcelo, eu só estou fazendo aqui uma colocação para você. Nós estamos aí com 4 minutos, né? 4 minutos para vencer nosso tempo. Gostaria de saber se você gostaria que a gente acrescentasse um tempo maior, porque nós tivemos uma verdadeira aula de vocês hoje. E aí eu deixo à sua disposição. Se você tiver mais alguma coisa a acrescentar, nós estaremos pedindo aí um tempo, senão vamos encaminhar para o encerramento do nosso debate de hoje. Você, Gilmar, continua com esse espírito de colaborador que sempre foi, tá? E a vida vai te recompensar no futuro. Um grande abraço a todos. Um abraço, meu amigo Marcelão. Eu falei hoje pela parte da manhã. Eu disse, eu acho legal isso aqui, eu estou tendo aula, viu, Laís? Estou tendo aula todo final de semana, toda sexta-feira, e a gente, como jornalista, só aumenta o conhecimento, trocar ideias, debater com pessoas como você, como o Marcelão, e entre outros que já passaram por aqui. A você, olha, muito obrigado pela participação e participe outras vezes conosco. Agradeço o convite e reforço que nós estamos aqui para sempre apoiar o pequeno, independente do segmento. Então, acessem nossas redes, podem entrar em contato via telefone, WhatsApp. Estamos aqui para democratizar mesmo isso, né, e levar a formalização e a melhor gestão para os empresários. Muito obrigada e boa tarde. Parabéns. Você, e eu digo mais uma vez aqui que o Sebrae está trazendo uma grande palestra para Guarantã, com um grande campeão olímpico, né, por esses dias. Parabéns a todo o Sebrae, leva o nosso abraço, obrigado pela sua participação. Nós vamos finalizando o nosso podcast por aqui. Eu quero agradecer a participação das pessoas que estiveram mandando aí o seu recado, o seu comentário, e dizer que toda sexta-feira nós estaremos aqui trazendo temas diferentes. O assunto do momento agora é o debate do Arco Norte. Nós vamos voltar com mais pessoas envolvidas em todo este processo, né? Construção de BR, segmento de BR, enfim, tudo que for para a gente debater sobre o progresso da nossa região, estaremos trazendo aqui no nosso podcast, no nosso Papo Reto. Um grande abraço, obrigado pela audiência. A gente volta sexta-feira com outro tema.